fui preparar uma mensagem avulsa para hoje, né? Semana passada nós encerrando a série. Eu fui preparar uma mensagem avulsa para hoje, mas quando eu estava terminando de preparar a mensagem, ela não tinha nada a ver com a mensagem avulsa. Ela tinha tudo a ver com a série. E aí eu disse, não, eu vou me render. Vai ser a 6ª mensagem da série. E aí eu voltei atrás. Então nós não vamos encerrar, não encerramos domingo passado. Também não vou nem prometer que eu estou encerrando hoje. Se domingo for uma avulsa, então encerrou. Tá? Deixa Deus dirigir. Então hoje eu tenho uma certeza. Hoje é a mensagem 6 da série O Evangelho Esquecido, o Poder de Deus para a Salvação do Homem, de todo aquele que crê. Eu quero só que você acalme o seu coração. Nós tivemos um momento de festa até agora, mas é preciso que você se concentre agora. Quem está em pé, por favor, arruma um canto para sentar, se acomode. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Respira assim profundamente. Acalme seu coração, acalme sua mente e fale com Deus. Peça a Ele misericórdia sobre a minha vida, para que Ele me use como instrumento para edificar a sua vida. Peça a Ele pela sua vida, para que Ele abra o seu entendimento e seu coração. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por mais um dia estarmos reunidos neste lugar. Quero pedir, Deus, a tua direção e a tua misericórdia, Deus, sobre mim. Deus, tu sabes que se o Senhor não estiver comigo aqui, eu vou fracassar vergonhosamente. Deus, eu não sou capaz de fazer essa obra sozinho, de transmitir tua palavra sozinho, porque serão apenas palavras humanas se o Senhor não estiver comigo. Então, Deus, apesar de mim, faz aquilo que o Senhor quer fazer nesta noite. Ó Espírito Santo, seja o nosso professor, fala conosco nessa noite. Nós damos toda a liberdade ao Senhor para ministrar as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus e pelo poder e autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do inimigo para distrair, para impedir, para tentar roubar as sementes que serão semeadas nessa noite. Ele está repreendido agora em nome de Jesus Cristo. E nós consagramos esse tempo ao Senhor e queremos ouvir a tua voz. É assim que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. O nosso texto base é Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9, que diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Paulo está dizendo que ele está admirado. Como é que os irmãos de Gálatas, os irmãos da Galácia, como é que eles, que foram atraídos pelo evangelho verdadeiro de Cristo, tão rapidamente já estavam abandonando o evangelho verdadeiro para seguir um falso evangelho que alguns no meio deles estavam disseminando. E ele diz, na verdade isso nem é evangelho, então é perturbando vocês e pervertendo o evangelho. E aí ele profere uma maldição a todo aquele que distorceu o evangelho. Ele diz, nem que seja nós ou um anjo do céu venha pregar um outro evangelho diferente desse que vocês já ouviram, que seja amaldiçoado. O evangelho é supremo, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas se o evangelho for distorcido, diminuído, então ele deixa de ser o poder de Deus e passa a ser apenas a argumentação humana, sem poder algum para transformar e regenerar o homem perdido. Hoje nós vamos para a mensagem 6, e o tema da mensagem de hoje é quente, morno ou frio.
Você já deve imaginar qual é o texto que nós vamos usar hoje. Quente, morno ou frio. E o texto é claro, Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16, que diz assim, isso é Jesus falando para a igreja: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá, ou quem dera, foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Olha o que Jesus está falando para a igreja dele. Eu tenho observado as suas obras, eu tenho visto a forma como vocês têm procedido e têm vivido. E o que eu tenho contra vocês é que vocês nem são quentes, nem são frios. Quem dera vocês fossem uma coisa ou outra. Mas vocês são mornos. E porque são mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca. A mensagem de hoje é para continuar fazendo aquilo que vemos fazendo nessa série, fazendo um autoexame. E eu quero só relembrar que esse conselho foi o apóstolo Paulo que deu, 2 Coríntios 13, 5. Paulo diz: examine-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. Então nós vamos continuar seguindo esse conselho de Paulo, de fazer um autoexame, de examinar nós mesmos para saber se estamos na fé, para saber se somos crentes de verdade, para saber se somos frio, morno ou quente. Mas Paulo deixa claro sobre provem-se a si mesmos. Então não é para ninguém tá provando, examinando, julgando o outro. O que Paulo está mandando é que cada um examine a si mesmo. Então, por favor, siga esse conselho à risca. Diante do que vai ser falado aqui, eu quero que você olhe para a sua vida, e não para a vida do seu irmão, mas olhe para a sua vida. E eu quero começar logo fazendo uma pergunta para você começar a pensar, e você vai pensar durante toda a mensagem. E a pergunta é: você se descreveria como uma pessoa fria, morna ou quente? Mas é claro que para você tirar essa conclusão, você precisa saber o que significa frio, morno e quente. Então eu vou ajudar você. Quem são os quentes? Eu não estou falando crentes, tá? Eu estou falando quentes. Quem são os quentes que Jesus se refere, que gostaria que eles fossem? Os quentes são os crentes verdadeiros, os discípulos verdadeiros, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram regenerados pelo poder de Deus e do Evangelho, aqueles que têm dado frutos como evidência de uma verdadeira salvação e de um verdadeiro encontro com Cristo. Esses são os quentes a que Jesus se refere. Quem são os frios? Os frios são os incrédulos, o ímpio, o perdido, aquele que vive longe de Jesus e fora da sua igreja. Não há dúvidas, você olha para ele e não tem como confundi-lo. Ele não crê em Deus, ele não vive para Deus, ele não tem compromisso com Deus, ele está fora da igreja e longe de Jesus. Esse é o frio. E quem são os mornos? Os mornos são as pessoas não regeneradas, não convertidas, mas que estão dentro da igreja. São pessoas que estão dentro da igreja, frequentam a igreja, mas não fazem parte realmente dela, porque não estão comprometidas com Cristo, não nasceram de novo, não produzem frutos, que são evidências do novo nascimento. Então, quem é você? Você é um quente, um morno ou um frio? Algo interessante que Jesus diz que ele prefere, ele diz: quem dera vocês fossem frios ou quentes. Por que Jesus prefere o frio ao invés do morno? Ele diz: vocês deviam ser ou frios ou quentes, porque o morno eu vomito. Por que Jesus prefere o frio do que o morno? Porque o morno
por estar dentro da igreja e não ser discípulo de verdade, por estar dentro da igreja e não ser convertido de verdade, nem comprometido em servir a Deus, ele escandaliza o Evangelho, ele envergonha o Evangelho de Jesus, ele vira pedra de tropeço para muitos que estão dentro e para aqueles que estão fora. O frio não, já está perdido, está lá fora mesmo, ele não está atrapalhando aqui, ele não está escandalizando, ele não está envergonhando, dizendo que é crente e vivendo de uma forma que não condiz. Então, por isso, dos males o menor, se é para ser morno, Jesus está dizendo, antes fosse frio, porque pelo menos não estava atrapalhando, não estava envergonhando o Evangelho. Não é que Jesus quer que sejamos frios, Ele quer que sejamos quentes. Mas Ele diz, seja uma coisa ou outra, porque ficar em cima do muro, eu vomito você. Quando Jesus diz, revela a existência do morno, isso vem atestar aquilo que eu falei há 2 domingos atrás. Aliás, nos últimos 2 domingos, que eu disse que claramente que dentro da igreja existem muitas pessoas que não estão salvas de verdade. Tem muita gente que frequentou ou vai frequentar a igreja por muitos anos, mas quando chegar diante do Senhor, no último dia, no julgamento, vai ouvir a sentença, nunca conheci você, afaste-se de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Jesus disse que há mornos, e Ele disse que esses mornos no tempo certo serão o quê? Vomitados, colocados para fora de quê? Do seu corpo. E a igreja é o quê? O corpo de Cristo. Qual a pergunta que vamos responder hoje? A pergunta é a seguinte: quais atitudes de um morno? E quando eu falar morno, você entende não regenerado. Você já entendeu quem é o morno? É aquele que está dentro da igreja, mas não foi regenerado porque não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Ele pode ser um religioso, mas ele não é um discípulo de Jesus. Ele engana a si mesmo e tenta enganar os outros, mas não consegue enganar a Deus. Então eu quero que você olhe para você e não para o outro. E tenha muito cuidado, seja sincero, para ver se identifica em você as características do morno. Se identificar, você tem 2 soluções. Ou você vira frio de vez, vai para o mundo e para a bagaça, como diz por aí, ou você vira quente e se compromete verdadeiramente com Cristo e o serve de verdade. É isso que Jesus está dizendo, ou seja, frio ou quente, porque o morno, ele vomita. E qual é a vontade dele? Que todos sejam salvos. Qual a vontade dele? É que o morno vire quente. Essa é a vontade dele. Então, conforme você for vendo as características dos mornos apresentadas aqui, olhe para a sua vida de maneira honesta. Eu não estou falando para você imaginar como você deseja ser, mas veja como você de fato é hoje. Seja honesto nessa avaliação. Então vamos lá para a primeira atitude, característica do morno.